Graça e paz, você está prestes a ouvir uma poderosa mensagem da parte de Deus através da pastora Juliana Medeiros. Não pule esse vídeo, vá até o final, tenho certeza que Deus falará ao teu coração. E aproveite, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nenhuma das ministrações que Deus tem falado através dos ministros desta igreja. Amém? Que seus olhos e seus ouvidos espirituais sejam abertos nessa manhã. Porque a palavra que o Senhor vai nos dar é uma palavra de metanoia mesmo, é uma palavra de mudança de mente. É uma palavra de renovação, porque a igreja precisa despertar e acordar. Então abra comigo a palavra de Deus em Filipenses 3, verso 7. Nós vamos ler 2 livros. Filipenses 3, verso 7. Se você achou, dá um glória bem alto aí. Bom, Filipenses 3, verso 7 diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Agora, vamos lá em 1 Timóteo, verso 3, pouquinho mais à frente. Passa aí 2 livros, Colossenses, Tessalonicenses, vem 1 Timóteo, verso 3. Versículo de número 6. Nós acabamos de ler um relato, uma menção do apóstolo Paulo, e agora nós vamos ler o que ele está dizendo a Timóteo, seu discípulo. 1 Timóteo 3,6 diz assim: se você, 3:6, tá? Capítulo 3, versículo 6. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios, não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Essa é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Trabalhamos arduamente e continuamos a lutar, porque a nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja um exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e ao encorajamento ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Fique atento a seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem.
Pode tomar o seu assento, por favor. Timóteo foi um discípulo de Paulo, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, seguidor ali de Paulo, acompanhou o ministério de Paulo por muito tempo. E se você caminhar pelo 1 Timóteo, 2 Timóteo, você vai ver o quão carinhoso Paulo era com esse discípulo, com esse seguidor de Jesus. Como ele ensinava, por quê? Porque ele era jovem. Timóteo era jovem, estava na sua raiz de juventude, então estava no tempo certo. Timóteo não estava corrompido. Timóteo não estava ainda com o seu coração deleitado para as coisas do mundo. Então ele estava no momento certo, na hora certa de ser muito bem ensinado, doutrinado. É como uma criança que está começando a crescer. Então Paulo começou a dar leite para ele, comida mais leve. E chegou no momento quando Paulo já estava ali, perto ali da sua decapitação, já sentindo que a morte estava chegando. Você vai ver lá em 2 Timóteo que ele começa a dizer para Timóteo, olha, nos últimos dias se levantarão falsas profecias, não suportarão a sã doutrina, vai ter comichão nos ouvidos, porque não vão suportar ouvir essas palavras. Mas você, Timóteo, permaneça fiel, permaneça firme, não se corrompa. Então Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, porque ele era jovem, já estava ali focado no evangelho, já estava ali entregue para Cristo. Então você vai, navegue depois, porque você vai ser muito bem ministrado sobre as outras mensagens, as outras cartas que Paulo escreve para Timóteo, ensinando como seria a vida dele dali para frente. Principalmente sem a vida do apóstolo, o ensinando, o doutrinando. Mais uma vez, a gente cai naquilo, tem que andar de 2 em 2. Um ensinando, o outro ouvindo e vice-versa. Mas você vai entender porque eu trouxe essa palavra em si. E nós vamos caminhar um pouquinho acerca do entendimento dela, tá? Bom, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que metanoia, a gente sabe que no dicionário significa uma mudança de mente. E vou dizer para você que a maior metanoia que o mundo já viveu foi a chegada de Cristo. A maior mudança de mentalidade que o mundo já viveu foi a chegada do Messias. Nunca mais nessa terra chegará alguém comparado a Ele. Ele voltará, mas nunca mais se reerguerá. Nascerá alguém que se compare a Ele, que possa fazer uma mudança tão radical na vida de um ser humano como Cristo. Então, se você confessou a Jesus, se você escolheu por Jesus, eu quero dizer que foi a escolha mais radical que você poderia fazer na sua vida. Só que uma coisa é a gente confessar a Cristo, outra coisa é a gente escolher pelo padrão de Cristo. E é aí que eu quero navegar um pouquinho com vocês, porque existem algumas diferenças sobre isso. Escolher a Cristo é a melhor e a maior decisão que o ser humano pode ter. Na vida de qualquer pessoa, é uma jornada para uma vida inteira. Cristo não te convida para uma jornada pela metade. Cristo te convida para uma trajetória inteira. Mas esse convite do Senhor tem um preço alto e sem dúvidas vai te custar tudo. Eu preciso que você entenda isso. Tem um preço. E ele não é barato, ele é alto. E vai te custar tudo. E tudo é tudo. Não vai te custar pela metade. Não vai te custar 10%. Se custasse 10%, estaria mais complicada a nossa vida ainda. Porque nem 10% a igreja tem a mentalidade de abençoar. Se Deus pedisse 10% para nós do nosso tudo... Ah, Jesus. Então entenda que tudo é tudo. Não é meio, não é metade. Não é curto, é longo. A escolha que você fez, é importante você saber isso. A escolha que você fez tem que durar para a sua vida inteira. A escolha que você fez tem que te custar tudo, porque se não está te custando tudo, tem algo errado com a sua vida. Tem algo errado com a trajetória que você está percorrendo, irmão. Se você está num caminho, numa trajetória que não está te fazendo entregar tudo, tem alguma coisa errada com o caminho que você está. Você não está na contramão do mundo. Porque no mundo nada nos custa.
O evangelho é custoso, porque teve um preço muito alto. O meu pecado, o seu pecado custou o Filho de Deus. Você entende o tamanho, a grandeza do preço que você tem que pagar nessa terra? Do tudo que Paulo e tantos outros apóstolos tiveram que entregar. Só que a gente vive uma geração, pastor, que a gente quer viver o que os caras viveu, mas não quer entregar o que os caras entregou. A gente quer subir no pé, a gente está no pé da montanha, a gente quer subir lá no topo, quer ver a sarça queimar, mas não quer pagar o preço que Moisés pagou. Não quer enfrentar Faraó. Não quer voltar para sua terra de abandono, sua terra de rejeição, a terra que o povo estava escravo. Não quer ir lá e enfrentar a terra da dor. Mas quer sair com o rosto resplandecente. É a geração que quer entrar no Santo dos Santos, mas não quer tirar a sandália. Vai custar tudo para você, meu amado. E se não está custando nada, evangelho você não está vivendo. Então a gente precisa sair desse acampamento, pastor, com esse entendimento. Eu não vim aqui para dizer que você vai ser abençoado, porque, amados, quando eu confessei a Cristo, eu já me tornei uma pessoa abençoada. Eu não vim aqui dizer que você vai ser próspero, porque quando eu confessei a Jesus, eu já me tornei uma pessoa que vive em prosperidade. Os tesouros do céu estão reservados para nós. Mas a gente está pegado nos tesouros dessa terra. Então eu vim aqui pregar para uma igreja, eu espero que essa seja uma igreja que está ansiando para a volta de Jesus. Porque a mensagem não pode mudar. A volta de Cristo precisa ser pregada todos os dias. Porque a nossa maior esperança é vê-lo, é ouvi-lo nos chamar pelo nome. É sermos credenciados aos céus. Essa é a nossa esperança, amados. Por isso que, por onde eu tenho andado, eu tenho carregado essa mensagem. Porque eu não vejo mais outra mensagem que possa ser pregada que não seja um tempo de arrependimento e de humilhação. A igreja quer viver avivamento. Você sabe como é que o avivamento é gerado? Você acha que é um mover coletivo que acontece? Começa com um tocando um instrumento e daqui a pouco está todo mundo no Espírito. Não, amados. Avivamento não é gerado no coletivo. É gerado no individual de cada um de vocês. Você quer chegar na igreja e achar que o céu vai se abrir, que Deus vai te batizar, que tudo vai acontecer, se você não busca lá onde ninguém está vendo? Eu vejo pessoas clamando pelo fogo de Deus. Você sabe o que é o fogo do Senhor? Tem pessoas clamando por avivamento, mas você sabe qual é o processo para chegar ao avivamento? Se não tiver a boca no pó, se não tiver confissão de pecado, mas confessar mesmo, não é falar, perdoe-me por todos os meus pecados. Senhor, eu peço perdão, porque eu falo contra meu irmão. Eu peço perdão porque eu sou um fofoqueiro. Eu peço perdão porque eu me masturbo. Eu peço perdão porque eu vejo pornografia. Eu peço perdão porque pela graça eu já sou um adúltero. Porque eu penso em outras mulheres. Porque eu penso em outros homens. Amados, dá nome para o seu pecado. Confesse ele diante de Deus. Avivamento começa com arrependimento. E não tem como gerar arrependimento se não abrir a boca e o coração e confessar o pecado. E dizer para ele, eu não sou nada. Eu sou um vaso frágil. Balançou, eu caio e quebro. O Senhor me tem na sua mão. É se humilhar.
É tirar esse ego, esse orgulho que a gente tem, que a gente quer chegar na presença dele, todo glamuroso espiritualmente. Amados, o Senhor, antes de nos chamar com patentes, ele nos chama como filhos. Então eu vejo uma igreja hoje que clama pelo fogo, clama pelo avivamento, mas parece que não tem entendimento de onde isso é gerado, Marta. Porque eu desconheço outro caminho. Para mim, quando o fogo vem, quando o avivamento vem, é porque Deus enxerga um altar. Um altar que não é para outros ídolos. Deus enxerga um altar diferente. Deus enxerga ali sacrifício no altar. Só que a gente quer que o fogo desça, mas o altar está vazio. Aí desce, sabe o que desce, pastor? Emoção, empolgação, entusiasmo. A igreja chora. A igreja se lava em lágrimas. E sai do culto dizendo que tudo foi maravilhoso. Aí, passa a vida inteira. Aliás, vamos melhorar, colocar dentro da nossa rotina. Passa de segunda a sexta-feira se lavando no pecado. E chega domingo dizendo: Deus, que se abram os céus. Que o teu reino vem. Não é assim que nós cantamos? O reino já chegou. Se você não percebeu ainda, é porque talvez você esteja percorrendo por outras rodovias por aí. Então vai te custar tudo. E o preço é muito alto. Depois que a gente faz a nossa confissão de fé, a gente precisa entender duas coisas muito importantes para a nossa vida. É o que Paulo falou para Timóteo: devoção e entrega, sem medida. Sabe o que é uma entrega total? Você sabe o que é uma entrega total? Deus não entregou metade de Cristo. Deus entregou o seu cordeiro por completo. Deus não trabalha com meio termos. Ele tem uma única rota. A gente leu aqui em Filipenses, um pouquinho antes, né? O apóstolo Paulo relatando um pouco sobre o valor inestimável que era de conhecer a Cristo. Fazendo considerar todas as outras coisas que ele já viveu. Tudo que estava ao seu redor na sua vida como insignificantes por causa de Cristo. E ele relata no verso 5, um pouquinho antes do verso que nós lemos, quem ele era. A Bíblia fala que ele era um homem zeloso com a lei. Ele era tão zeloso com a lei que ele perseguia a igreja, porque ele era cego. Só que ele tinha um respeito pela lei. Ele era um fariseu. Então, mesmo cego, ele fazia. Ele dava tudo de si. Então, quem ele era? Zeloso. Ele fazia parte da membresia dos fariseus. Ele seguia piamente a lei judaica. Ele seguia com muita obediência. Ele cumpria a justiça com muito vigor. Mas quando as escamas dos olhos dele caiu, ele viu a excelência do conhecimento de quem era Cristo. Então tudo que ele construiu numa vida antes de Cristo era insignificante. Era lixo. Não fazia mais sentido algum para a vida dele. Aqui, cara, eu já recebo uma lição extraordinária. Enquanto eu continuo olhando para as coisas velhas da minha vida, eu não consigo colocá-las no lixo. Eu não consigo colocá-las em um lugar que elas devem estar. Jesus, quando Jesus se entregou por nós e nós confessamos a nossa fé em Cristo, você precisa entender que Jesus quebrou a ponte do passado. Jesus destruiu a ponte do seu passado. Só que a igreja vira e mexe, ela vai lá vasculhar o lixo do passado. Vira e mexe, ela vai vasculhar as coisas lá de trás. Coisas que você já foi tratado, coisas que você já foi curado. Vira e mexe, você vai mexer em processo que Deus já resolveu na sua vida. E Paulo está dizendo aqui em Filipenses que depois que foi revelado a excelência de quem ele é,
o resto é lixo. O resto é insignificante. Os meus conhecimentos antes de Cristo não servem para nada. Porque a renovação que ele recebeu na sua mente foi tão forte, impactante, foi tão violenta. A renovação que Paulo recebe naquele caminho para Damasco foi tão violenta que o converteu de uma forma que fez com que ele olhasse para tudo que estava atrás dele e enxergasse como algo totalmente insignificante. O que eu quero dizer com isso, amados, é que quando verdadeiramente nós entendemos quem Cristo é, nós recebemos o Senhor Jesus de todas as formas. Quando nós estamos aptos, preparados e dispostos a pagar tudo por Ele, tudo que está ao nosso redor, tudo que já se passou em nossa vida, não tem mais significado nenhum para nós. Por isso que o pecado que ele cometia antes, ele não arrastou para a sua nova vida. Porque fazia parte de uma vida sem conhecimento, pastor, sem entendimento de quem Cristo era. Verdadeiramente ele estava dizendo para nós, quando nós conhecemos a Cristo na sua essência, o pecado não pode mais me acompanhar. As práticas daquela vida não podem mais se arrastar comigo. Mas a gente parece que amarra uma cordinha assim, ó, no pé, escrita pecado. E por onde a gente vai arrastando. Aí a gente quer entrar no santo dos santos com a cordinha arrastando. Isso aqui, velhas práticas, velhas mesas, velhas associações, tudo isso é lixo. Tem que ser exterminado, como Paulo está nos ensinando. Uma vida de devoção, como ele indica para Timóteo ter, é uma vida devota ao Senhor. É diariamente ser encontrado com reverência, com temor, com amor, amando a Cristo de uma forma que não se compara a nenhum outro amor já existente, já vivido por nós. Devoção é sinônimo de sacrifício. Devoção é sinônimo de dedicação. Quem é devoto é consagrado. Se não existe em nós isso, quando a gente está se referindo a Cristo, a gente não passa de uma igreja religiosamente fria. A gente vai crescer, crescer, crescer. Mas a gente vai crescer na religião. A gente vai seguir aquela prática de ir na igreja todo culto, ou todo domingo apenas, né? Porque tem gente que acha que só ir de domingo já tá tudo certo. Aí vai na igreja, bate seu pontinho lá, cumpre a sua escala, porque você está escalado. E tem gente que só jejua quando está na escala. Olhe lá. Só busca porque vai ser escalado. Eu amo uma mensagem da Camila Barros, porque ela fala assim: vocês acham que Deus é bobo? Você acha que Ele não vê que você está usando Ele para autoproclamar o seu próprio ministério? E eu recebi aquilo, eu compartilhei com meu esposo também. Eu falei, cara, olha isso. Meu Deus, Deus nos perdoa. Porque quantas vezes a gente só ora e busca porque a gente vai pregar? A gente só entra no quarto, ou em qualquer outro lugar, né? Para orar, porque eu preciso que Deus me dê uma palavra. Porque a oportunidade está comigo. Agora eu vou orar, vou jejuar, porque eu preciso ministrar louvor, então tem que ter algo para entregar. Não é assim? E isso não é estar usando a Deus? Senhor, agora eu vou acessar o Senhor, porque eu preciso que o Senhor me dê algo. Isso não é uma vida de devoção a Deus. Isso não é uma vida de entrega ao Senhor. Paulo afirma isso quando direciona para Timóteo sobre a sua missão. Ser devoto nos garante benefícios eternos. Então, se você está buscando benefícios terrenos, você está totalmente equivocado naquilo que você está entregando para Deus. A gente está buscando ser devoto ao homem, a escalas, a ministérios, ao servir, e não está sendo devoto àquele que se entregou por nós. A gente busca Ele para fazer algo para a igreja. A gente é tão excelente no nosso serviço, mas quando o assunto é ser filho, sentar na mesa e ser direcionado pelo Pai, estamos fracassando grandemente.
Essa mensagem que eu estou ministrando aqui é uma mensagem para toda a igreja de Cristo. Não adianta ter sucesso ministerial se você não tem sucesso espiritual com Ele. Porque no grande dia, sabe o que Ele vai dizer para você? Eu não te conheço. Ou você acha que você vai ser salvo pelas suas obras? Você acha que o fato de você cumprir sua escalinha, fazer as suas coisinhas, servir dentro da igreja, você acha que pelo fato da gente ser pastor a gente vai ser salvo? A Bíblia diz que muitos vão chegar diante dele e vão dizer assim: em teu nome eu? Em teu nome eu? Preguei. Em teu nome eu curei. Em teu nome eu cantei. Eu ministrei. Em teu nome eu servi. Em teu nome eu estava na sonoplastia. Em teu nome eu estava naquele acampamento. Em teu nome eu fiz. Mas no nome dele eu não fui alguém para ele. Porque ele diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deus está buscando uma igreja de relacionamento nesses últimos dias. Deus está buscando uma igreja de oração nesses últimos dias. Deus está buscando uma igreja de consagração nesses últimos dias. Deus está buscando uma igreja com menos holofotes para ela. Uma igreja que tire toda a face. Uma igreja que tire todas as luzes diante dela. E comece a se colocar em um lugar de rendição. O Senhor quer levantar uma igreja que ora. O Senhor quer levantar uma igreja que se relaciona com Ele. Não uma igreja que só sabe fazer. Tem que acordar para a vida, queridos. Tem que despertar. Jesus está voltando. Não há mais tempo. Quando você acha: mas amanhã eu faço, amanhã eu oro, semana que vem eu vou começar o jejum. Quantas vezes a gente sai de culto com uma palavra confrontante como essa e diz: amanhã eu vou começar um propósito, e não começa nada. Você vive de votos que você não cumpre. Acorda para a vida, porque Deus, Ele é santo. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, mas Ele é santo e Ele é justo, e a justiça dele virá para todos. Ou a gente se converte de verdade, ou a gente não vai subir. E a minha oração que eu tenho feito nos meus tempos com o Senhor é: Deus, se o Senhor quiser me tirar família, se o Senhor quiser me tirar emprego, se o Senhor quiser tirar até o dom, pode me tirar tudo, mas eu não quero sair do lugar da tua presença. Porque, amados, eu não sei você, mas eu não sou nada sem o Senhor. Eu não sei você, mas eu não sou nada sem a presença de Deus. Sabe, se não é o Espírito do Senhor falando para mim: filha, faz isso, filha, caminha por aqui. Se não é quando eu chego diante dele, cheia de mim mesmo, falo: Senhor, me ajuda, porque senão eu vou explodir. Senhor, me socorre, porque senão essa dificuldade vai me engolir. E aí vem o Senhor com a sua presença, me ensina, me acolhe, me ama, me corrige quando necessário. Então eu não sei como pode um cristão, alguém que se diz amar a Deus, viver longe da sua presença. A gente tem que desapegar, amados. Desapega do seu dom, porque foi Deus que te deu. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Desapega de coisas dessa terra. Eu não sei como pode viver sem a presença, sem falar com Ele todo dia. Sabe, sem dizer: Senhor, obrigada. Senhor, obrigada por esse dia. Senhor, obrigada por essa manhã. Senhor, obrigada porque passou uma semana inteira e eu consegui vencer. Eu consegui, Senhor. Gente, as pessoas estão achando que se relacionar com Deus é algo que você tem que chegar com uma enfeitação de pavão, com lindas palavras e cheio de teologia. E Deus só está dizendo que é como lá no jardim. Ele só está perguntando: onde você está, Adão? E sabe qual a resposta de Adão? Senhor, eu me escondi. Senhor, eu estava ali escondido porque eu tive medo, eu pequei, eu errei. É isso que Deus espera ouvir de nós. Agora, se isso você não consegue fazer, eu não sei que pé está a nossa vida mesmo.
Eu acho que eu nunca chorei tanto pela igreja do Senhor como esse ano de 2025. Porque eu virei o ano decidida a ser alguém diferente no reino de Deus. Não na igreja. Ser alguém diferente no espiritual com Deus. Porque se a gente não viver uma vida de decisões, a gente fica naquele estágio cômodo e acha que está tudo certo. E eu tenho chorado muito diante de Deus. Esse ano, esse mês, principalmente, eu tenho me lançado muito e chorado muito pela igreja do Senhor. Porque o que eu tenho visto tem sido doloroso. Tem sido difícil. Os escândalos, a falta de temor, a falta de amor, a falta de reverência diante do Senhor. Os cultos virou um ambiente de sensacionalismo. Virou um ambiente de emoção e empolgação. É gente pulando, mas não é fogo de Deus. É gente falando em línguas porque está imitando o outro que está do lado. Cadê o Espírito sobre a igreja? E eu tenho orado, amados, e chorado, porque eu sei que o avivamento que vai descer sobre a terra depende de nós. Então, se a gente, como igreja, eu preciso que vocês entendam que os céus, o avivamento que vai descer, o último avivamento sobre a terra, que antecede a volta do nosso Senhor, Ele está aqui, amado. Ele está sendo segurado pelo Senhor, porque falta alguém aqui embaixo, de joelhos no chão, buscando, se humilhando, se arrependendo e clamando pela igreja. Você precisa entender que os céus estão ansiosos para derramar um avivamento sobre a terra, mas depende de mim e depende de você. Se a gente não se colocar no lugar que Deus espera, não vai acontecer, a gente vai continuar sofrendo. Eu não sei se você tem interesse em ficar nesse mundo, mas eu não tenho interesse nenhum nessa terra. Então eu oro, eu choro e clamo e falo para o Senhor: Deus, ajuda-nos como igreja, porque a gente precisa sair desse mundo. A gente precisa sair dessa terra. Eu quero subir com o Senhor, mas há uma necessidade coletiva. A igreja precisa se levantar dessa forma. Mas a gente está vivendo como as igrejas da Ásia. A gente está como Sardes, tem fama que está viva, porque pula, porque parece que está viva. Mas olha o que a Bíblia fala: tem fama de estar viva, mas está morta. Então, não se iluda com placas, não se iluda com grandes multidões. Porque multidões seguiam a Jesus, mas quem se assentava à mesa com ele era só 12. Multidões enganam a muitos. Mas quando você vê uma igreja pequenininha, com pouquinhas pessoas, você pode ter certeza que naquele pouco tem entrega. Porque a geração de hoje, ela tem vivido um tempo de visibilidade. Quanto mais pessoas, maior é a igreja, mais famosa é a igreja. A igreja mais famosa desse mundo é a igreja que Cristo lidera. É a igreja que Ele é o cabeça. É a igreja que se coloca como corpo e o chama para ser cabeça. Então não se iluda com grandes igrejas, porque eu conheço muitas pessoas iludidas com grandes igrejas, que saem das suas pequenas igrejas para ir por causa de placa muito grande, por conta de nome, amados do céu. A única igreja que será levantada naquele lugar é aquela que se colocou como noiva do Cordeiro. É a igreja que tinha vestes também. É a igreja que era virgem. Vamos lá. Mateus vai dizer que eram 10. Todas eram virgens. Todas tinham vestes brancas como a neve. E todas tinham azeite. Só que 5 não tinham o suficiente para entrar nas bodas do Cordeiro. Sabe o que isso significa? É o que o pouquinho que você acha que é suficiente não vai te dar acesso aos céus. Porque eu não sei aqui, pastor, mas lá a gente tem os nossos gigantes. É uma igreja que, tá bom o tanto que eu entrego.
Ah, tá bom. Ah, dessa forma Deus está recebendo. Nunca se esqueça que todas tinham na sua lamparina azeite, mas só entrou aquelas que estavam transbordando. Então sai da sua mentalidade de pouco um pouquinho e começa a acessar a mentalidade do transbordar e do preservar o seu azeite. Preserve a pureza, preserve a santidade, preserve a devoção, preserve o sacrifício, porque o Senhor espera uma noiva que se preserva, não uma noiva que trai Ele com o mundo. A gente está vivendo um mundo, uma geração que está se deleitando com o mundo. É uma igreja que está casando com o mundo. É uma noiva que está perdendo a sua pureza para o mundo. É uma noiva que está adulterando. Mas Deus está pronto e apto para cravar um divórcio nessa terra. Ele vai cravar um divórcio nas igrejas que se corrompem. Por quê? Porque Ele quer resgatar a sua noiva. E o único jeito, espiritualmente dizendo, é divorciar a noiva que se casou com o mundo. É trazer ela de volta. É purificar ela de volta. Então, se você, que se diz cristão, que está sentado aqui, ainda continua amarrado, enlaçado, apaixonado com algumas coisas dessa terra, eu quero te dizer que você não está se preparando para casar com Jesus. Mas você vai casar com um mundo que vai acabar, que vai destruir, vai ser destruído. E muito provavelmente você vai com ele. A igreja está silenciosa, pastor Ismael. Eu sei porque eu sinto isso. Quando eu oro, eu sinto isso. Quando eu vejo a igreja num contexto geral, eu sinto isso. E os céus estão procurando aquele que vai erguer a sua voz. Aquele que vai aumentar o volume da sua adoração. Aquele que vai, de alguma forma, provocar os céus. Elias provocou o céu. Elias provocou o céu. Não vai chover, fim. Ele provoca os céus, mas ele tinha uma intimidade que é o que falta para nós. Porque quando você tem isso com Deus, você pode pedir o que você quiser. E Ele entrega para você. E Ele faz por você. Só que a igreja se cala. A igreja não se cala no altar, aqui, físico. Aqui a igreja é perfeita. Aqui a igreja ministra, aqui a igreja canta, aqui o dom, pá. Aqui a igreja não se cala, não é mesmo? Então qual é o lugar que a igreja tem se calado? Aonde tem que ter sacrifício. Aonde tem que ter devoção. Aonde tem que ter entrega. Eu vou fazer uma pergunta que a gente faz em PNL, o pastor sabe. Quanto tempo faz que você não ora? Regularmente, diariamente. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Qual foi a última vez que você se trancou no teu quarto? Esqueceu da sua vida inteira e se lançou nos pés do Senhor? Qual foi a última vez que você confessou pecado? Qual foi a última vez que você passou horas na presença de Deus? Horas. E você nem viu o relógio passar. Qual foi a última vez que você foi despertado na madrugada? Deus está chamando uma igreja para as madrugadas de novo. Mas a igreja está achando que é insônia. Está pensando que é insônia, mas é o Espírito dele chamando você. Quanto tempo faz que Deus não fala com você audivelmente, no pé do teu ouvido? Lembra quando ele falava no pé do teu ouvido?
Quando ele te levava lá para o monte para orar, para buscar, para se entregar. Lembra dos tesouros escondidos? A gente tem saudade das irmãs de oração, porque elas representavam alguém que verdadeiramente orava. Mas aonde estão as mulheres que oram? Onde estão as intercessoras? Onde estão as que se levantam para dizer assim diz o Senhor? Onde estão os homens que marchavam na igreja e diziam assim diz o Senhor? O Senhor está perguntando nessa manhã: onde estão? Tu sabes aonde te perdeu? Tu sabes aonde você se perdeu? E não fique aí achando que essa palavra não é para você, porque ela vem para mim e vem para você também. Se Deus está falando é porque tem pessoas que precisam ouvir. Onde estão os profetas? A geração de Elias, a geração de Samuel, geração que consagra Davi. Aonde está a geração que se levanta para consagrar alguém? Aonde está a geração de Elias que vai quebrar os altares de idolatria, que vai denunciar o pecado sem medo? Aonde está? Onde está? Tem alguém aqui que vai se levantar como essa geração que Deus está trazendo de volta Elias? Deus está levantando Elias de novo. A essência de Elias, a essência de Elias, a essência de Samuel, os profetas. Aonde estão os Isaías? Aonde estão os Jeremias? Você precisa se levantar. A gente precisa se levantar. Tem 7.000 que ainda não se prostraram. Tem 7.000 que ainda não se renderam. Não pare. Não desista do ministério. Não desista da sua chamada. Ainda tem gente que não se rendeu. Mas aonde estão os Elias? Aonde estão? Aonde estão os Nabotes que não vão negociar a sua vinha? Nabote pagou com a vida, mas não negociou aquilo que os pais haviam lhe dado. Acabe e Jezabel mataram Nabote, mas ele não entregou a sua vinha.
Shekantaralababaralabas. Oh, Senhor, traga-nos de volta. Oh, Senhor, traga-nos de volta, Senhor. Resgata a tua igreja. Resgata a tua noiva, Senhor. Ah, Jesus, resgata-nos, Jesus. Traz de volta as mulheres de oração, Senhor. Desperta as intercessoras. Traz de volta os sacerdotes, Senhor. Levanta sacerdote nas casas das famílias. Senhor, levanta mulheres intercessoras, adjuntoras. Levanta uma juventude que seja fiel a Ti, devota, entregue. Senhor, levanta um povo comprometido. Custe o que custar. Se você perseverar, com Ele você reinará. Se você morrer para essa terra, haverá uma vida eterna preparada para você. O custo não mudou. O valor não foi reduzido. Continua sendo alto, precisa ser pago. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ele está aqui, querido. É sobre perder tudo, mas ganhar algo muito maior. É sobre perder esse mundo, mas ganhar um reino muito maior. O que adianta professar a fé, mas não o conhecer na intimidade? Muitos estão na igreja, mas não estão em Cristo. Muitos estão ouvindo hoje essa mensagem, mas não estão discernindo. Tem ouvidos aqui que talvez a palavra vai entrar e ela vai sair da mesma maneira. Você precisa voltar a se constranger com a presença daquele que é santo. É ouvir quando ele chega na casa. É ouvir os passos do Senhor. A Bíblia diz que Adão se esconde porque ele ouviu uma movimentação no jardim. Ele ouviu os passos do Pai chegando naquele jardim. E Deus nessa manhã está dizendo para você: me ouça, porque eu estou chegando no teu jardim nessa manhã. E eu vim resolver algumas coisas na sua vida. Eu vim realinhar algumas coisinhas do seu coração. Eu vim te realocar num lugar de intimidade, num lugar de profundidade, porque eu me interesso por você, porque eu te amo de uma maneira tão profunda e tão intensa, que eu quero te resgatar, te trazer de volta para mim. Onde estão os dons espirituais da igreja? O Senhor quer devolver os dons para a igreja. Escute uma coisa. Está escasso os dons espirituais da igreja. Quanto tempo faz que você não ouve uma interpretação de línguas? Alguém aqui já ouviu alguém interpretar línguas? Alguém aqui já viu o dom de cura, o câncer sair para fora, a enfermidade ser vomitada para fora?
Alguém aqui já viu pessoas caminharem pelo dom da fé sobrenatural? Variedade de línguas, milagres, sinais e maravilhas, conhecimento além dessa terra. Onde estão os dons da igreja? A igreja precisa ser reavivada nos dons espirituais, para que ela não seja cercada pelo engano dessa terra. Porque o Deus desse século vai enganar até mesmo os escolhidos, mas para aqueles que estão com os dons espirituais, em intimidade com o Senhor, não será enganado. Se você deseja ser reativado nos dons espirituais, vem aqui à frente. Se Deus te deu dons espirituais e já faz um tempo que esses dons não são manifestados através da tua vida, vem aqui à frente e nós vamos orar. Porque Deus está despertando uma igreja hoje aqui. Deus está despertando uma igreja para um tempo de arrependimento. Por isso existem pessoas prostradas aqui, meu querido. Deus está tratando cada coração aqui na intimidade. Mas precisa ter dom na igreja. E não é dom ministerial, é dom espiritual. Porque a igreja, ela é espiritual. A igreja não é carnal, a igreja é espiritual. Onde estão os dons? Os dons sobre a igreja. O dom é manifestado quando o Espírito desce. A presença de Deus traz convicção de pecados. Se você não é convicto do pecado que existe na sua vida, a presença de Deus não está com você. É tempo de restaurar o altar. É tempo de realinhar nossa vida. Só assim a gente vai conseguir enfrentar as batalhas que ainda estão por vir para nós. Porque eu não sei para você, mas para mim está cada dia mais difícil. E vai estreitar ainda mais. Vai chegar um tempo que a mornidão vai ser muito maior no meio da igreja. Que a frieza vai ser muito maior. Chegará um tempo que você vai falar com pessoas e elas não vão entender o que você está falando, porque elas já estão distantes de Deus há muito tempo. Vai chegar um tempo que o levita vai cantar, vai expressar o secreto dele, e a igreja vai ficar inerte. Chegará um tempo que as profecias serão totalmente descredenciadas no meio da igreja. Mas eu estou orando todos os dias por uma igreja que em tempo e fora de tempo vai continuar prostrada diante de um único Deus, um único Senhor. Ei, qual é o altar que você está levantando? Se a tua família é mais importante que ele, eis aí um altar de idolatria. Se o teu filho é mais importante que ele, eis aí um altar de idolatria. Se o teu ministério, se a tua igreja é mais importante que ele, eis aí um altar de idolatria. Se teu emprego, tua empresa é mais importante que ele, é um altar de idolatria.
Mas Deus vai levantar Elias para quebrar esses altares. A igreja vai começar a quebrar seu próprio altar. Deus está restaurando altares de adoração nesse tempo. Esse é um ano de restauração de altares. Deus vai restaurar o altar. O Senhor está começando aqui, hoje, nessa manhã, a restaurar um altar de adoração para Ele, para Ele, para Ele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. O altar precisa ser dele, apenas dele. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Quantos aqui são pastores? Pastores aqui à frente, por gentileza. Nós vamos orar por essas vidas. Pastor, líder. Se você é líder de algum ministério dentro da igreja, equipe de apoio, nós vamos orar uns pelos outros. O Senhor está quebrando altares aqui à frente, queridos. Deus está quebrando altares, Deus está restaurando a adoração aqui. Eu profetizo sobre essa geração, Senhor. Eu profetizo sobre essa geração, Senhor. Tem que ter joelho no chão. Tem que ter reverência. Tem que ter temor. Se eu temo a Deus, eu não peco. Se eu temo a Deus, eu não caio. Se você tem pecado, se você tem caído nos mesmos erros, o temor já foi há muito tempo. Deus está restaurando o temor na igreja dele. O zelo pela presença. O zelo pela presença do Senhor. Não adianta resgatar a presença com o padrão desse mundo. Davi, quando foi resgatar a arca pela primeira vez, a Bíblia diz que ele faz um aparato igual aos dos filisteus. Mas Deus está buscando uma igreja exclusiva e individual. E o resultado disso é que os carros de boi tropeçam. O boi tropeça, o carro cai, a arca bambeia e Uzá morre. Enquanto você continuar buscando a Deus com o padrão desse mundo, amado, você nunca vai morrer para essa terra. E a presença nunca vai chegar. Mas a Bíblia vai dizer que Davi volta para trás e prepara uma nova forma de resgatar a presença de Deus. A Bíblia diz que na segunda ida, depois de 3 meses, ele volta para buscar a arca. E quando ele está trazendo a arca de volta para Jerusalém, a capital da adoração,
já não tem carros de boi. Os levitas carregavam nos ombros. E a cada 6 passos, sacrificava, irmão. Caminhar com a presença sempre vai ter sacrifício. E sempre vai doer aqui, ó. Se o peso da presença não te incomoda em nada, você não está carregando a arca da aliança. A Bíblia diz que eles carregavam nos ombros, sentindo o peso da glória do Senhor. E Davi não volta para resgatar a arca com o seu aparato de roupas de rei. A Bíblia diz que ele coloca um colete sacerdotal. E quando nós falamos de sacerdócio, nós falamos do Santo dos Santos. Nós falamos de um lugar de adoração. Porque só sacerdote podia entrar e sacrificar em favor do povo. Deus está levantando uma igreja que sacrifica pela presença. Uma igreja que se levanta em renúncia, em reverência, em temor, em amor, em fervor pelo Espírito dele. Uma igreja cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz, Samuel 24:24, não oferecerei nada ao meu Deus que não me custe. Não oferecerei sacrifício que não me custe nada. Zelo pela presença de Deus. Amados, se você não quer isso aqui, faz o seguinte. Me permita dizer, pastor? Chama o pastor Ismael, entrega seu cargo e vai para o mundo. Deus chamou uma igreja para colaborar com o reino, não atrapalhar o reino. Se você não está disposto a estar assim, rendido, prostrado, humilhação, confessando o nada que você é, que eu sou, vai para o mundo, irmão. Sai da igreja. É duro, mas é verdade. Porque você está gastando seus dias em vão, então. Pode ir embora. Você fica 3, 4 dias num acampamento e sai daqui da mesma forma. Isso, o Evangelho de Deus é morte. Isso é metanoia. É morrer para viver. É diminuir para outro crescer. É desaparecer para que ele cresça. Se você não está disposto a isso, vá embora da igreja. Mas se for para ficar, pastor, que pague preço contigo, que se lance contigo, que se envolva contigo. Se for para ficar, que seja cheio, 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 cheio. Seja cheio, seja cheio, seja renovado em línguas, seja renovado pelo Espírito. Sinta o Espírito Santo aí, impactando a sua vida, convertendo o seu coração, tocando o seu interior. Nada além de ti, Senhor. Nada além de ti, Senhor. Destrói os ídolos do nosso coração aqui.
Destrói as nossas vaidades, os nossos orgulhos. Traz de volta a tua igreja com a essência de quem te adora. Oh, ah, Jesus, a essência de quem te adora, de quem foi gerado no fogo. Oh, Deus está passando o ouro pela refinaria. Deus está separando a impureza do ouro. Ei, oh Senhor, estou voltando ao início. Estou voltando ao início, onde tudo começou. Onde tudo começou. Eu estou voltando, Senhor. Oh, voltemos ao início. Sim, Jesus. Estou voltando à essência. Estou voltando para a presença. A essência és tu, Jesus. Estou voltando para a presença e desfrutando da presença. E a essência és tu, Jesus. A essência és tu. Oh, a essência és tu, meu Jesus, meu amado. Não há ninguém mais belo que tu. Tu és um tangedor da presença. Tu foi chamado para caminhar do lado de profeta. Como Eliseu pediu um tangedor para profetizar pelo povo. O Senhor te quer nesse lugar de essência de adoração. Não deixe nada roubar o teu coração com Jesus. Tu foi chamado para provocar os céus com o teu louvor. Com o toque, o Senhor aperfeiçoa os teus dons hoje aqui. O Senhor aperfeiçoa os dons que Ele te deu. A unção nas teclas que você toca. Porque o homem pode olhar o exterior, mas somente Ele sonda o que está aqui dentro. O íntimo, apenas Ele tem acesso. Deus está te dando um reavivamento hoje no teu dom. Tu tens um coração amado pelo Senhor. Tu és amado, um Deus te vê. O Senhor te enxerga, Ele te vê. Receba o renovo do Espírito de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua história. Tu foi chamado para atrair a presença do noivo para casa. Santo. Será que você pode falar em línguas aí onde você está? Você só precisa de uma coisa, a presença dele, ela já está aqui. As línguas estranhas são cânticos espirituais para o Senhor. Eu sinto do Espírito Santo, Ele quer renovar as línguas hoje aqui. Para a edificação da tua vida.
Você que tem dom de falar em línguas, comece a abrir os seus lábios agora. E vamos começar a levantar um cântico espiritual para Ele. Sinta o fluir. Sinta Ele aqui. Ele já chegou. Ele já chegou. Ele já chegou. Ele está aqui, fluindo, renovando, batizando, enchendo a sua